Com a palavra, Vossa Excelência, senador Delcídio do Amaral. Senhor presidente, senador Jorge Viana, governador de Santa Catarina, companheiro, amigo Colombo, senhora Ivete Silveira, a grande companheira de toda uma vida do nosso querido Luiz Henrique da Silveira, e meu grande amigo Dr. Jorge Bornhausen, e em nome deles cumprimento todas as autoridades civis, militares aqui presentes e os senadores, né? Nosso querido Dário, Dalírio, Paulo Bauer, também grandes amigos. Senhor presidente, eu vou ler aqui um texto, não é do meu feitio fazer isso, porque eu procuro sempre, quando venho à tribuna, falar livremente, sem ler textos aqui da tribuna. Mas eu não podia deixar de fazer a leitura desse texto e, ao longo do texto, fazer algumas observações, porque esse texto foi encaminhado por um grande amigo do senador Luiz Henrique, chamado Mário Petrelli. E o Mário é uma grande figura, um grande amigo nosso. E ontem eu estava conversando com o doutor Jorge Bornhausen, com o senador Jorge Bornhausen, e falei, olha, doutor Jorge, amanhã eu vou fazer um discurso que, na verdade, foi escrito, Cacildo, pelo Mário Petrelli. Então, se os senhores me permitem, eu vou ler aqui o texto, porque ele retrata efetivamente tudo aquilo que nós conhecemos do senador Luiz Henrique e tudo aquilo que ele fez por Santa Catarina e fez pelo Brasil. E o texto, a mim encaminhado, diz o seguinte: perdeu Santa Catarina um homem da melhor qualificação ética e de espírito público, insuperável. Luiz Henrique da Silveira, político catarinense que exerceu na vida pública os seguintes mandatos: deputado estadual, deputado federal por 5 mandatos, prefeito da sua grande cidade, Joinville, por 3 mandatos, governador reeleito, senador, ministro da República no governo do senador José Sarney, do presidente José Sarney. Luiz Henrique só não foi vereador e presidente da República, cargo que só um catarinense conquistou quando salvou a democracia de eventual golpe em 55, como presidente que deu posse a JK Nereu Ramos, uma figura ilustre também de Santa Catarina. Luiz Henrique, e eu acho que esse é o detalhe importante, foi, além de político, um humanista. Amava as artes, demonstrando na sua cultura literária, poética e também o seu amor ao teatro e ao balé que instalou no Brasil. E eu quero aqui registrar, meu caro presidente, senador Jorge Viana, eu acompanhei muito de perto a instalação do Bolshoi, eu era diretor da Petrobras. E a Petrobras, naquela época, foi muito companheira do senador Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique tinha muitos amigos. Eu me lembro bem, eu voltava do Rio, porque eu morei em Florianópolis, um estado que me recebeu como um filho, e eu parava em Joinville para acompanhar as obras e tudo aquilo que o senador Luiz Henrique implementou e fez ao longo, de um dos projetos mais importantes para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. E é importante também destacar que ele era um apreciador de pintura, de artistas brasileiros especialmente. Juarez Machado é alguém que eu tenho, inclusive, alguns quadros na minha casa, e um grande artista plástico de Santa Catarina. Cícero Dias e tantos outros, e permanente itinerante do mundo em busca de mais conhecimento para mais aperfeiçoar a sua terra, com projetos novos ao Brasil, trouxe para Santa Catarina projetos de grande valia na área internacional que vieram a gerar milhares de empregos e grandes receitas.
Eu quero aqui destacar que a convivência com o Luiz Henrique foi uma convivência pródiga aqui no Senado, não só como legislador e pelo que ele representava para nós. Era uma pessoa absolutamente respeitada e fez um grande governo, um governo de transformação em Santa Catarina. Santa Catarina, que já é um estado muito bem organizado e com as dificuldades que todos os estados enfrentam, mas os 2 mandatos do senador Luiz Henrique foram cruciais. E eu não posso deixar aqui de destacar a continuidade que foi dada com a eleição do governador Colombo. E, senhor presidente, exatamente em função dessa visão internacional, ele conseguiu transferir isso para Santa Catarina, um estado que tem cultura, que tem história e preparado para essas inovações e com qualidade, com pessoal qualificado para implementar essas mudanças, especialmente tecnológicas. E é importante registrar, senhor presidente, que nas várias conversas que ele tinha com Mário Petrelli, ele dizia o seguinte: já dei minha contribuição à política nacional, procurando sempre fazer o melhor, lutando pela redistribuição da carga tributária, tirando da União o máximo e repassando para onde vive o cidadão, o Estado e as cidades. Essa era a sua grande luta, a luta pela descentralização. Eu, com o senador Luiz Henrique, aqui, dentre vários projetos, trabalhei intensamente no famoso Pacto Federativo, a questão da unificação das alíquotas do ICMS, a questão da descentralização, como ele sempre insistia. E agora, recente, nós aprovamos um projeto que ele construiu a duras penas, conversando com todos os governadores, que foi a convalidação dos incentivos, um instrumento fundamental para garantir segurança jurídica nos estados brasileiros. E, senhor presidente, eu não podia deixar de destacar aqui o espírito público digno, dizendo que só correria uma nova eleição se vingasse a reforma política e também fosse aprovada a reformulação das contribuições para as campanhas eleitorais e acabasse a reeleição que tanto mal vem fazendo ao Brasil. Ele dizia isso. Infelizmente, a reforma política que ele sonhava, até agora, nós não conseguimos produzir. Quem sabe o Senado consiga salvar alguma coisa. E é importante registrar, senhor presidente, que o senador Luiz Henrique ele deu um exemplo quando governador. Renunciou ao mandato 6 meses antes, no prazo da lei, para só aí disputar um novo mandato. Quando Santa Catarina lhe consagrou e elegeu seu sucessor pela sua força política e o companheiro de chapa para o Senado, o nosso querido senador Paulo Bauer. Era um estudioso do direito, como também do direito internacional público e no comércio de relações exteriores. Pela sua visão de mundo, seria cada vez mais brilhante, numa política externa que fosse mais importante para o Brasil, junto às grandes democracias. Repudiava o totalitarismo e combatia os regimes de exceção. Santa Catarina chora a perda dessa estrela luminosa. E assim esse Senado Federal, pela voz dos senadores e senadoras que já se pronunciaram, mais do que nunca fazem justiça às suas qualidades e às suas virtudes. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência esteve conosco no velório e no enterro do nosso querido Luiz Henrique. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de 15 ministros, esteve lá presente também, mostrando que o senador Luiz Henrique estava acima da política do dia a dia. Era um homem absolutamente republicano, respeitado, e homem que teve uma vida inteira de dedicação ao seu Estado e dedicação ao Brasil. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui tomar a liberdade de parabenizar essa Casa pela iniciativa, especialmente a ideia do senador Dário Berger, em marcar a sessão especial em homenagem a esse que partiu, que tanta falta faz e fará nesse importante momento nacional em que ele, com a sua cordialidade,
Luiz Henrique foi sempre muito cordial, muito educado, muito elegante com todos nós. Seu espírito conciliador e liderança era a parte absolutamente proeminente. Deus põe e dispõe, assim o destino. E aí, como Mário Petrelli agora, como fundador e presidente do segundo Grupo Regional de Comunicação Brasileiro, hipoteco apoio ao Senado, parabenizando em meu nome diretores, funcionários e colaboradores. Só somos grandes quando homenageamos aqueles que grandes foram e nós não esquecemos. Temos certeza que o seu suplente, Dalírio Beber, honrará pela sua lealdade e honradez a cadeira de Luiz Henrique da Silveira no Senado Federal. Esse texto que eu fui misturando ao longo da minha fala é assinado pelo meu amigo Mário Petrelli, fundador e presidente emérito do Grupo RIC Record, Paraná e Santa Catarina. Eu não podia deixar de falar aqui, senador Jorge Viana, porque eu sempre tive uma admiração muito grande pelo senador Luiz Henrique e participei de grandes desafios junto com ele. E o Senado perdeu o Luiz Henrique num momento muito importante, que era o momento agora da reforma do ICMS, que ele tanto batalhou, e da reforma política, se é que nós vamos salvar alguma coisa dela, dentro do que ele preceituava ao longo de todo o seu mandato. Portanto, dona Ivete, eu quero cumprimentá-la, cumprimentar toda a família, todos os amigos, e pedir mais uma vez que a referência que o senador Luiz Henrique foi para todos nós, ela continue aqui, nos corações e mentes de cada um, para que a gente continue honrando todo o trabalho que ele deixou, o legado que ele construiu e, principalmente, a sua amizade. Muito obrigado.